Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início à resolução da lista sobre vetores, certo? E eu vou dividir em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos falar apenas sobre representação do vetor resultante, enquanto no segundo momento nós vamos falar sobre o módulo do vetor resultante. Lembre-se que na aula sobre vetores, nós falamos também sobre a importância de saber identificar uma grandeza, quando é que é escalar, quando é que é vetorial. A escalar fica bem definida com módulo, e a vetorial ela vai ficar definida que, além do módulo, é necessário direção e sentido. Outra teoria, outro conceito para grandeza escalar é quando você tem um produto de dois vetores. Por exemplo, força vezes deslocamento. Isso é trabalho. Então, trabalho é uma grandeza escalar. E a vetorial também tem um outro conceito, que está associado com o produto de um escalar com um vetor. A grandeza resultante aí te dá o vetor. Então, veja como é verdade. O produto da massa, que é um escalar, vezes a aceleração, que é um vetor, te dá força, que é um vetor. Então, também eu tenho essa maneira de identificar e diferenciar uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial. Agora, nós vamos para a representação. Lembrem-se que é importante você saber identificar. Você tem duas regrinhas básicas para isso. Uma delas é chamada de regra do poligonal fechado, como você queira. Aí você vai ter que observar a origem com extremidade, né? Vai ter que colocar os vetores a origem com extremidade, sendo que o vetor resultante ele tem que ter origem com origem, extremidade com extremidade. A outra maneira é a da regra do paralelogramo, onde você passa retas paralelas e aí liga os pontos. Mas é só uma maneira a mais, não quer dizer que você também tem que usar. Se você aprendeu a do poligonal, que é colocar a origem com extremidade, e o resultante, origem com origem, extremidade com extremidade, meus amigos já estão craques em vetores. Então, falado tudo isso, agora vamos para a resolução da lista. As 5 primeiras questões, tá certo? Vamos lá, devagarzinho, com calma. É importante também que toda vez que a gente for iniciar uma questão, meus amigos, você dê uma pausa, tá bom, no vídeo e tente responder a questão. Tente ver o que você pode extrair dela, que conhecimento você tem, como você vai resolver, se errou, por que errou quando você der continuidade e visualizar a resolução do professor. Mas é sempre importante que, de início, você tente fazer, tá bom? Devagarzinho, com qualquer dúvida que você tenha, eu estou à sua disposição. Vamos lá. A respeito das grandezas físicas escalares, vamos botar aqui o lapisinho para escrever e uma coisinha vermelha para dar mais destaque. Escalares e vetoriais. Analise as proposições a seguir. Proposição número 1. As escalares ficam perfeitamente definidas mediante um valor numérico acompanhado da unidade. Esse valor numérico com unidade, esse conjunto, bem aqui, meus amigos, ó, isso aqui é chamado de módulo, tá bom? O desenho ficou feio. Módulo ou intensidade. É importante que você consiga identificar isso aí, tá? Então, consequentemente, o 1 está correto. É assim a definição de uma grandeza escalar. 2. As vetoriais, além de exigirem na sua definição um valor numérico denominado módulo ou intensidade, que foi o que eu acabei de anotar aí, acompanhado da respectiva unidade de medida, requerem ainda direção e sentido. Então, grandezas vetoriais são aquelas que possuem módulo ou intensidade, direção e sentido. Corretíssimo. Cuidado para não confundir direção e sentido, tá? Direção é horizontal, vertical, inclinado, e sentido é de baixo para cima, de cima para baixo, esquerda, direita, direita, esquerda. As rosas do vento, a rosa do vento você pode usar também, do leste para o oeste, do norte para o sul, e assim por diante. Isso é sentido, certo? Então, 2 está correto. 4.
Comprimento, área, volume, tempo e massa são grandezas escalares. Quando eu digo para você que são exatamente 12 horas e 19 minutos, você já entendeu. Não precisou dar direção, não tem sentido. Quando eu digo para você que o comprimento dessa caneta aqui é de 15 centímetros, pronto, já dá para entender. Não precisa dizer que é 15 centímetros para a esquerda, 15 centímetros para a direita, 15 centímetros na horizontal. Esse complemento não é necessário. Então, isso é uma grandeza escalar. Consequentemente, no item 4, todas as grandezas que você tem aí são grandezas escalares. Item 8, deslocamento. Observe que quando a gente foi falar da definição de uma grandeza escalar, uma outra definição, nós falamos do produto de dois vetores, força vezes deslocamento. Então lá eu já disse para você que deslocamento ele é um vetor. Consequentemente, quando você faz toda essa voltinha aqui entre dois pontos, quero me deslocar do ponto A ao ponto B, e eu quero saber, isso aqui é a minha distância percorrida. E o meu deslocamento vai ser essa retinha que liga os pontos A e B. Então, é fundamental que meus amigos consigam identificar essa relação aí, tá? Entre também distância percorrida e deslocamento. Então, deslocamento é um vetor. Velocidade também é um vetor. Aceleração também é um vetor. E força também é um vetor. Acabamos também de falar sobre essas grandezas, o produto da massa, que é um escalar, pela aceleração, que é um vetor, te dá um vetor, que no caso é a força. Então, o item de número 8 também está correto. E o que ele quer? Dê como resposta a soma dos números associados às proposições corretas. Então, vamos lá. 8, 2, 10, com 5, 15. Essa é a resposta para a questão. Tranquilo? Eu peço, mais uma vez, que meus amigos, caso vocês não entendam, retornem e leiam de novo a questão, por favor. Viu? É até melhor uma videoaula, porque você pode ficar retornando quantas vezes você achar conveniente. Talvez no ao vivo você fique naquele receio de fazer uma pergunta para o professor. E eu sempre digo também para vocês que é importante que você me procure em outros momentos, porque eu também estou à sua disposição. Vamos lá. Questão 1 respondida. Questão número 2, o que ele diz? Na figura, temos 3 vetores coplanados. Esse termo coplanar significa dizer que está no mesmo plano. É importante essas palavrinhas aqui, essa palavrinha em matemática, formando uma linha poligonal fechada. Toda vez que meus amigos escutam esse nome aqui, ó, linha poligonal fechada, tu vai lembrar que a resultante ela é nula, tá bom? A resultante ela é nula. E o que isso significa, professor? Significa dizer que todos os vetores estão origem com extremidade. Origem com extremidade. Origem com extremidade. Então, isso é a representação de um poligonal fechado, tá bom? Onde a resultante ela é nula. Então, nesse caso aqui, a resultante nula, onde é que eu vou ter? Como eu tenho 3 vetores A, B, C, a minha resultante nula está na letra C. Não é legal? Mais uma vez, qualquer dúvida, retorne e me procure. Vamos para a questão número 3. Numa competição de arco e flecha, o que faz a flecha atingir altas velocidades é a ação da força resultante, viu? Como a gente aplica vetores aí em tudo. R, obtida por meio da soma vetorial, viu? Como resultante, a representação é uma soma vetorial. O módulo, aí tu tem 4 situações: somar, subtrair, Pitágoras, aí lei dos cossenos, como nós vimos já nas nossas aulas. Entre F1 e F2 exercidas pelo fio impulsor. A figura que melhor representa a resultante é... Então, observe 2 vetores aí, meus amigos, que de início tu tem origem com origem. Dá para ver, né? Teu objetivo é fazer esse desenhozinho aqui, ó. Origem. Vou desenhar aqui a extremidade. Então, eu tenho aqui o meu vetor, que eu creio, ele denominou de F1. Vamos ver se foi assim mesmo. Denominou de F1, sim. E o outro que está origem com origem, meus amigos, você pode fazer com que ele fique a origem com extremidade. Opa! Origem com extremidade, leva ele lá para cima, né? E aí, consequentemente, me perdi porque eu apaguei aqui, por isso que eu fiquei confuso. E aí, consequentemente, quem é, professor? Então,
o meu vetor resultante. O vetor resultante, ele tem que ligar a origem com a origem e extremidade com a extremidade. Então, este é o seu vetor resultante. Não esquecendo que aqui é o seu F2 e que, consequentemente, aqui é o seu vetor R, que é representado dessa maneira. Uma soma vetorial. Então, essa é a representação, tá bom? A direção está na horizontal e o sentido está da esquerda para a direita. No meu caso, estou baseando eu como referência. Então, onde é que tem aí? Letra D. Fácil. Não é isso? Muito fácil. Vamos agora para a questão de número 4. Fácil porque vocês são super inteligentes. O que ele diz aí na 4? Dados os vetores A e B, a melhor representação para o vetor A mais B, veja que de novo ele fala representação, ó, te dá uma soma. Isso é a base para entender representação. Essas primeiras questões estão associadas apenas com representação. Já já você vai ter aí um vídeo com módulo. Então, representação. Como é que eu faço a representação? Origem com origem, extremidade com extremidade. Aí eu tenho que ficar modificando o vetor. Modificando o vetor, eu quero dizer que você vai fazer isso bem daqui, né? Ó, você vai tirar esse vetorzinho daí, pode colocar ele aqui nessa posição. Então, feito isso, você vai agora colocar origem com origem, extremidade com extremidade. Consequentemente, este vetor que eu acabei de fazer aí, vou agora representar a extremidade, é o vetor resultante. E qual é a letra, professor? Onde é que ele está bem representado aí? Na letra D. Viu aí? Isso é representação. E por fim, questão número 5. Aqui ele já dá um início aí sobre módulo. Aí, ó, aqui já é uma introdução para que a gente, no próximo vídeo, já fale sobre módulo. A figura mostra um sistema de 6 forças aplicadas em uma partícula. O lado de cada quadrado da figura representa uma força de intensidade 1 newton. Ele te dá aí um quadradinho. A força resultante no sistema tem módulo igual. Aqui é a observação pura. Se tu prestar atenção, os 3 primeiros vetores, F1, F2 e F3, eles estão origem com extremidade, a questão lá anterior, a segunda. Então, que conclusão eu chego? Que aqui a minha resultante é nula, então eu posso eliminar. Outro detalhe que você vai observar aqui também é que os vetores 4 e o vetor 5, eles têm a mesma direção, só que sentidos opostos. Já foi visto isso, é uma das maneiras de calcular módulo. Tu pode somar, subtrair, Pitágoras ou lei dos cossenos. E quando é que eu vou subtrair, professor? Quando os vetores estiverem em mesma direção e sentidos opostos. Se tu vai aplicar o módulo para fazer esse cálculo, para calcular o módulo do vetor resultante, entre 4 e 5. Desculpa, 4 e 6. 4 e 6. Eu vi a figurinha aqui está pequena, 4 e 6. Então, observe que a figurinha 4, ele tem 3 unidades, né? 3 newtons, o 4. Enquanto o 6, ele tem quanto, professor? Ele também tem 3. E eu estou subtraindo, por que, professor, que eu estou subtraindo? Porque os vetores têm sentidos opostos e têm a mesma direção. Só porque obedece essa condição, eu posso subtrair. Então, subtraindo, 3 menos 3 é 0. Chega à conclusão que o F4 e o F6 vão embora. E agora, professor, acabou? Não. Visualizem que o único vetor que ficou aqui no meu desenho foi apenas o F5, que tem 1, 2, 3 unidades. Então, o vetor resultante aí é o vetor F5. E tem como valor 3 unidades. Viu aí como é fácil, como é tranquilo? Então, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Pode me procurar via WhatsApp, você tem meu contato, viu? E é isso. No próximo vídeo, nós daremos continuidade à resolução. Até mais. Até logo.